Gente, muito bom dia. Vamos começar mais uma semana abençoada, com informações riquíssimas, né? Que nós precisamos aqui trazer para o mercado. Rosita, contadora, sócia proprietária da Agilavor, muito obrigada por estar aqui mais uma vez, parceiraça do Já VetCast. sou de casa, já me acho de casa. Perfeitamente, é mesmo. Depois a gente vai passar aqui a agenda, que também está muito rica de informação, vai ser super bacana. Então, gente, quem não assistiu a live passada, né, sobre finanças veterinárias, lembrando que estamos trazendo aqui o tema para veterinário, mas todo profissional liberal tem que saber dessas informações, tá? Porque são importantes para a sua vida. Não é só para o seu financeiro, é para a sua vida. Inclusive a aposentadoria. Está lá na live passada, tá? Porém, na live passada, foi enfatizado coisas importantíssimas que as pessoas até comentaram comigo que não sabiam. E aí, a partir da live passada, nós vamos dar continuidade a essa. Rosita, o que chamou mais a atenção foi a sua frase que a pessoa física no Brasil paga mais imposto do que a pessoa PJ. Essa foi a primeira. A segunda é que a diferença, declarar imposto de renda não é o mesmo que pagar o imposto de renda. E a terceira, que qualquer pessoa liberal, né, qualquer profissional liberal que tem recebíveis em conta a partir de apenas R$ 2.000, essa pessoa já Hoje, tem obrigações com o fisco. Oi, Então, Jesus. essas coisas, essas três coisas, foi que as pessoas mais comentaram comigo, que realmente foi impressionante. E hoje nós realmente precisamos trazer esse tema do Pix ao CNPJ para entendermos, além da jornada, que nós já começamos a falar na live passada, nós também entendermos as necessidades que nós precisamos começar a modificar urgentemente. pois eu tenho, ó, uma novidade quentinha, tá? Eita. Que saiu do forno semana passada, ainda não deu tempo nem eu fazer conteúdo sobre isso. É que todo mundo sabe que a medicina veterinária, o profissional liberal da medicina veterinária, ele não está no meio, Verdade. né? Mas acaba que um ou outro, de alguma forma, ali entra, porque tem os cuidados com os pets, né? E às vezes a pessoa quer só justificar. A Receita Federal, semana passada, baixou Ui. uma instrução normativa, né? Que antigamente o limite do MEI vai aumentar, gente, um aumento bom, considerável, certo? Mas com um pequeno adendo. A Receita disse: olha, se você é profissional liberal, ou seja, pessoa física, mas você também tem um MEI, lembre-se que essas duas fontes de renda precisam estar até o limite do MEI. Ou seja, antes como é que o pessoal fazia? Pegava, antes ainda esse ano, pegava e o limite do MEI era 6.750, atendia ali 6.750, o que excedia ia para a pessoa física. O Hum. fisco disse: olha, estou dizendo que o veterinário não está, mas fazia essa artimanha aí, porque na verdade, tecnicamente, eu tinha que só comprovar um lastro contábil, tá? A gente não vai dar uma de doido. Mas a Receita Federal aumentou consideravelmente, porque aumentou de 81 mil, né, de 82 mil ano para 150, gente. Então foi um aumento massa. Mas lembrando que esse aumento massa, ele agora é o limite do MEI com a pessoa física, Jesus. tá? Então, a Receita não vai aceitar que você tenha o máximo do MEI e o que exceder desse máximo do MEI, você vai para a pessoa física, né? Até porque a gente sabe que o médico não estava lá. Mas, de repente, o adestrador estava, porque ele não era, ele não é médico veterinário, ele não é um profissional liberal, ele é um autônomo. E o MEI engloba algumas atividades autônomas, né? Então, sim, então muitas vezes tem o banhador, o tosador, ele estava, tá?
E aí, só que às vezes esse banhador, esse causador é médico veterinário, né? Entendeu? Vamos fazer assim. Entendi. Mas enfim, foi uma novidade. Novidade boa, né? O BAT tem que somar os dois. Por quê? Porque o MEI, ele é, na verdade, muito próximo da pessoa física. O físico entende que a matriz de renda é a pessoa física. Esse é o BAT. Aí o assopra aumentou o limite, né? Então, assim, mas o que a gente conversou, né? E aí depois vai sair aí. Isso aí é para deixar aquele gostinho para assistirem ao nosso podcast, né? Que É vai sair dia mesmo. 9/12, né? O que a gente Perfeito. conversou sobre entender os limites da pessoa física, até onde vai a pessoa física, o que pode, o que não pode dos limites, né? Vocês vão lá assistir. Agora vai ter que ter esse atento, né? Porque às vezes eu tenho. A gente, no podcast, a gente conversou sobre uma linha de produção, de prestação de serviço, de renda, né? Então, assim, de repente, naquela linha, eu poderia me enquadrar no MEI para um, no profissional liberal para outro, porque eu exercia duas atividades, né? Vamos que seja. Mas agora a gente tem que estar atento a essa super novidade, né? Vou gravar conteúdo sobre isso, mas para quem, aí eu sei que a medicina veterinária usa isso, tá? Quem usa desse artifício, nem estou dizendo que é certo ou que é errado, se faz ou se não faz, eu estou dizendo se usa, fique Já atento. fica atento. Fique atento, porque às vezes o prestador de serviço presta para um hospital que pede a nota como médico veterinário. Mas eu só tenho um cartão de crédito, aí eu boto como MEI, para atender meus pacientes, né? Então, se você faz isso, que não é o caso de quem assiste a gente, mas, né, se um primo faz, um amigo, fica atento nisso. Perfeito. Vamos voltar aos nossos Realmente muito pontos, né? É importante. porque como essa Novidade novidade foi quentinha, né? quentíssima, né? Então, assim, é bom a Tinha que ser gente que. falado. Perfeito. Perfeito. E aí, Essa para questão de tudo, tá? imposto. Sim, pode falar, Tis. Pronto. Então, voltando para essa questão, realmente que as pessoas ficaram, né, espantadas com essa realidade, que a pessoa física paga mais imposto que a PJ, tá? Você poderia discorrer o como e as formas que isso acontecem? Vamos lá. É porque é o seguinte: a pessoa física, a gente só pensa no imposto de renda. Mas o imposto de renda, ele é um dos tributos obrigatórios da pessoa física. A pessoa física também, né, o profissional liberal, ele também é obrigado ao ISS, no município onde ele está, e à Previdência Oficial do Brasil, que é o INSS. Então, na verdade, a pessoa física, ela não é só pagar o imposto de renda. Ela tem que pagar o imposto de renda, o INSS e o ISS. O INSS, ele usa a mesma base de cálculo do imposto de renda, tá? O ISS eu posso escolher se eu pago um valor fixo anual, se o meu município permitir, o município de Fortaleza, por um acaso, permite, o município do Eusébio permite, né? Então, o município do Maracanã permite, então, se eu posso escolher se eu pago um percentual sobre a minha base de cálculo, ou se eu pago um valor fixo anual, igual eu pago com o meu conselho, né? Então, é uma escolha, mas, obrigatoriamente, eu tenho que pagar esses 3 tributos para exercer a prestação de serviço como pessoa física no Brasil. Já a pessoa jurídica, eu vou me qualificar nos regimes tributários. Que aí eu posso ser MEI, se a minha atividade permite, é o primeiro regime tributário, e agora sim, ele realmente subiu. Então, vai ter um percentual bom. Então, às vezes, eu tenho uma pequena lojinha de produtos pets, de roupas pets, porque, gente, subiu para 12 mil os quebradinhos. Ficou um bom faturamento, não ficou ruim, entendeu? Às vezes, os pequenos. É de acordo com o KNAI, é? Como assim? Existem De acordo algumas com a Constituição. atividades que são permitidas ser microempreendedor individual. O microempreendedor individual nada mais é do que aquele pequenininho negócio que o fisco brasileiro disse, olha, saia da informalidade, venha para mim. Uhum.
né? Ele não ele é um CNPJ especial, digamos assim, ele é um regime tributário especial. Mas, enfim, ele é ali bem pequenininho. E eu tenho um Simples Nacional, um lucro presumido e um lucro real. Então, quando eu digo que a pessoa física paga mais impostos de cada um. de acordo com a minha escolha, né, de cada um, com o meu planejamento tributário. Por quê? Porque depende da minha forma de receita. Se eu sou mais comércio, se eu sou mais serviço, se eu tenho desconto, se eu tenho muita despesa, se eu tenho pouca despesa. Então, quando eu explico que a pessoa física, ela paga mais tributo do que a pessoa jurídica, é que a pessoa jurídica eu posso fazer um planejamento tributário usando meus números efetivos, tudo direitinho. A pessoa física, não. Eu tenho que oferecer a minha receita, né, ao INSS, ao Imposto de Renda e ao ISS, certo? E quando o leque é maior de possibilidades, né, a gente tem uma inteligência tributária mais aberta a trabalhar, né? A pessoa física eu não tenho escolha, né? Eu tenho que cumprir esses 3 pré-requisitos. Na pessoa jurídica, eu posso ter uma inteligência tributária, eu posso sentar e dizer, olha, eu sou mais comércio, eu sou mais serviço, eu tenho banho e tosa. Por quê? Porque se eu tiver no Simples mesmo, várias atividades, os quinais, as atividades, cada uma delas, no Simples, estão no anexo. Então, assim, eu tenho o serviço veterinário que está no anexo ruim porque é profissional liberal. Mas, em compensação, eu tenho um adestramento que está em outro. Eu tenho banho e tosa que está em outro. Então, assim, com a pessoa jurídica, eu posso usar os tributos, ou seja, o estudo tributário, de forma inteligente e racional, né? Se eu deixo para lá, e aí por isso, voltando ao seu assunto dos 2.000, é porque, assim, na verdade, todo o trabalho remunerado no Brasil, eu preciso declarar, certo? Independente de eu ter que pagar ou não. E aí tem, quando você é obrigado a declarar? Aí tem várias linhas de... se eu tenho renda superior a 31 mil reais ano, se eu tenho aplicação financeira, existem vários. Mas o que a gente alerta é que se você exerce uma atividade remunerada, não é só o Pix entrar na sua conta. Você está recebendo por um trabalho, você precisa, sim, declarar, se estiver no caso de obrigatoriedade, e pagar, se estiver na linha de obrigatoriedade. A gente até conversou só dando spoiler, né? Essa nossa live ficou boa. Doutor Anísio falou a questão da isenção do imposto de renda de 5 mil. Sim, ok. Então, assim, não quer dizer que eu vou pagar. Eu posso estar na faixa de isenção. Então, eu tenho que declarar. Então, um alerta para vocês, profissionais da veterinária, é que eu não posso simplesmente, porque eu não possuo uma empresa, um CNPJ, e entrando valores na minha conta, seja 2, seja 1.000, seja 7, seja 5, e eu acreditar que eu posso receber remuneração sobre o meu trabalho e não prestar contas com ninguém. Tá? Então, é esse o alerta, né, Tice? Né, doutora Lu? Essa virada de chave que, para mim, o VetCast quer fazer. Essa virada de chave. E, gente, o cerco está fechando, porque a Receita, todo dia, a gente está com 2 semanas que a Receita direto. Eu ainda não consegui gravar conteúdo. Quarta-feira, eu vou tirar para gravar conteúdo do tanto de mudança que aconteceram nessas 2 semanas. Foi um negócio assim incrível, porque a Receita Federal está se organizando, e esse ano foi para isso, porque nós estamos em tempo de reforma tributária, então ela está dizendo, então assim, na verdade, o que estava na legislação, mas meio que ela fazia vista grossa, ela está baixando várias instruções normativas, dizendo, olha, eu vou olhar. Ela está sendo legal, ela está dizendo, eu vou olhar isso, eu vou olhar isso. Está avisando antes, né? Ela está avisando, está com 2 semanas que ela vive de avisar, estão avisando, e a gente fazendo material. E assim, então, na verdade, se você, profissional, né, se formou no começo do ano,
está vivendo, não depende dos seus pais, não é ser elitista, porque de repente você é elitista, você está num trabalho, não é concursado, não é um professor, não é. Enfim, mas se você está exercendo a atividade da veterinária e está só o dinheiro entrando na sua conta e você sem pensar, procure um profissional de contabilidade, procure. E você precisa tomar conta da sua vida. Precisa virar essa chave. Entendeu? Não adianta eu me fingir, né, de que não entra renda, gente. Ah, eu só dou treinamento. Por exemplo, a doutora Lu podia, olha, eu não atendo mais volante, nada. Agora eu só dou treinamento. Agora eu realmente sou uma consultora. Ok. Nós vamos abrir empresa de consultoria ou não, vai ficar na pessoa física. Aí realmente não é serviço de veterinária, então não é profissional liberal, é a consultoria, eu sou um profissional autônomo, enfim. O que eu não posso é fingir que o dinheiro está entrando na minha conta via Pix 99% das vezes, ou seja, registrou quem me pagou, né? Tô adquirindo bens. De repente, comprei um carro, de repente, aluguei um apartamento, de repente, passo no cartão de crédito. Estou gastando com cartão de crédito, né? Vivendo minha vida, viajando, passeando, indo a congressos. Eu estou dando vários exemplos de coisas que a gente bota o CPF da gente. Né? Faço uma viagem, eu boto o CPF. Vou para um congresso, faço inscrição, boto um CPF. Né? Adquiro uma televisão, um computador, um kit de cirúrgico. Né? Então, assim, não adianta mais eu achar que o dinheiro vai só entrando e eu não vou nem me preocupar. Então, você jovem, recém-formado, mudou a profissão. A gente até conversou uma vez, né, que na veterinária tem muita gente que faz transição de carreira. Né? A veterinária é um campo muito forte disso. Então, assim, se você antes tinha uma carreira, aí resolveu fazer a faculdade de veterinária, terminou, e agora tá assim. Lembra que na tua carreira anterior, tu prestava contas ao fisco? Pois continue. Eu não posso mais fingir que não estou vendo. Né? Não é nem fazer medo, não é nem fazer alerta, eu nem gosto. Eu sou da linha do vai dar certo. Realmente, para mim, o copo sempre está meio cheio. E no caso, quem tem carteira de trabalho já não recebe mais pela carteira de trabalho. E aí começa a ser liberal. Né? Já não está mais trabalhando com carteira de trabalho. Tem que lembrar do que já teve antes na carteira de trabalho, se mistura com o que se está pagando agora? Não. Porque, assim, eu presto contas todos os anos. A Receita até tem 5 anos para trás para me cobrar. Mas, se eu tinha carteira de trabalho, a empresa que eu estava já fazia isso, eu já estou ok. A minha alerta aqui é para quando eu deixo de ter carteira de trabalho e passo a empreender, seja sozinho, né, na clínica, seja prestando de serviços, seja fazendo roupa pet, comida pet. A gente falou de várias coisas, que o mercado é amplo, né, Tícia? Assim, amplo, né? Se fala-se muito. Então, assim, o meu alerta é para aquela pessoa que está entrando dinheiro na conta e ela não presta contas com ninguém, ou não está nem preocupada. Porque, no mínimo, vou procurar um profissional e vou ver minha situação. Porque eu brinco muito com os meus clientes. Eu digo assim, olha, quem escolhe o que vai fazer tributariamente com a sua vida é você. Mas procure um profissional para lhe dar os caminhos. Mas nem toda assim, eu não vou escolher. Eu não vou escolher por você. Inclusive, o que falamos, né, na live que vai no Vetcast, né, no episódio que vai ao ar dia 9/12, nós falamos muito sobre isso. Também não é todo profissional, tá? Exatamente. Muito importante isso. Inclusive, na consultoria, nós pegamos muitas empresas ainda com profissionais de contabilidade que fazem o básico. E o básico, ele não te dá mais prosperidade. O básico, ele tem que, no mínimo, ser bem feito, tá? E, principalmente, o contador, a tua contabilidade, tem que estar antenada com o que está saindo de novidade. Vamos virar o ano, já vamos virar o ano aí há 1 mês e 15 dias no máximo, né? 1 mês e 20 dias exatos, na verdade. E quando virar o ano, você tem que estar antenado com as obrigatoriedades que serão exigidas, tá? Rosita,
uma coisa que você falou na live passada está muito bem explicado no episódio que vai ao ar no dia 19, no dia 9/12, mas você citou aqui de novo e eu vou só retomar. Gente, o INSS, ele não é opcional no nosso país. Chegou na Inclusive, pessoa física. antes, muitos médicos, eles questionavam e até chegaram a lutar para ser CLT, porque eles acreditavam, muitos ainda acreditam, que só quando tem a carteira assinada se paga e se tem os benefícios. INSS. Então, vamos lá, Rosita, Então, vamos assim, falar sobre esse básico. o INSS, ele é a Previdência Oficial do Brasil. Se eu estou na pessoa física, a minha mesma base de cálculo do imposto de renda, né? Ou seja, a minha mesmo total de renda tributável que vai para o imposto de renda, a base de cálculo para o INSS. Eu não tenho opção. Eu tenho até um teto. Por quê? Porque no Brasil eu só pago o INSS até 8 mil e uns quebradinhos de teto, que os 20% dá 1.400, 1.600 e uns quebrados, tá? Então, assim, podem ir na internet pesquisar. Teto do INSS no Brasil, ano de 2025. Pá, vai aparecer lá. Tanto o teto da base de cálculo, como o teto do imposto a pagar, do INSS a pagar. Na pessoa física, eu não tenho escolha. Por quê? Porque eu resolvi ser profissional liberal e eu tenho que pagar o INSS como profissional liberal. Na pessoa jurídica, aí eu posso fazer, naquele que eu disse, na inteligência tributária, a gente pode ver como é que fica a questão do INSS. Por quê? Porque na pessoa jurídica não é você que recebe a renda, é a sua empresa que fatura. Você, enquanto empresário, você recebe um salário. Porque o INSS, ele incide sobre o salário, né? Ele é a previdência sobre o salário. Se eu sou pessoa física, tudo que eu ganho é meu salário. É meu salário de autônomo, de profissional liberal, é meu salário. Se eu sou pessoa jurídica, eu determino qual o meu salário, ou seja, o meu prolabore de sócio. Se eu sou CLTista, eu acordei com o meu empregador um salário. Então, o que é que acontece? Eu não tenho a opção de dizer, na pessoa física, por exemplo, dizer, olha, fisco, previdência, a minha base de cálculo do imposto de renda é 10 mil reais. Mas para você, eu quero que seja 1.000, porque eu só quero pagar até os 20%, quero pagar 400 reais, 200 reais. Eu não tenho. Muita gente faz isso. Muita gente oferece o imposto na pessoa física, tá, gente? Estou falando de pessoa física. Eu ofereço, faço o imposto de renda correto, faço o meu carnê-leão, e quando chega na hora do INSS, bota aí um salário mínimo, sobre um salário mínimo. Diz que eu ganhei isso. Não posso. Essa decisão eu só posso tomar na pessoa jurídica. Por quê? Porque quando eu viro PJ, quando eu viro CNPJ e abro meu CNPJ, quem prestou o serviço não fui eu, foi a minha empresa. Aí eu posso, enquanto gestor da minha empresa, dizer, olha, a minha receita foi 10 mil, mas o meu salário, né, de sócio administrador é um salário mínimo, e é o meu salário. Aí eu pago o INSS sobre o meu salário. Então, essa é uma diferença muito grande, entendeu? De eu achar que, por isso que quando o fisco autua, né, o profissional liberal, ele nem conversa, porque ele já tem um imposto de renda. Então, assim, se eu pego um imposto de renda de um médico veterinário que faz um carnê-leão muito bem feito, né, é só lá, prestação de serviço, pessoa física, tá lá, a listinha. Por meses. Aquela é a base de cálculo que era para estar no INSS. Tá fácil de colocar. Né? Tá fácil de colocar. Então, assim, aí isso quando eu estou na pessoa física. Mas na pessoa, por isso mais um motivo da pessoa física ser o lugar mais caro de estar. Porque nela eu não tenho muitas escolhas, eu tenho que cumprir. Né? Na verdade, é um preço muito caro que se paga por deixar para lá, eu acho. Entendeu? É um preço caro. Eu vou deixar, vou resolver depois. Né? Eu acho até que você pode, de verdade, aí agora até está filmando, ai meu Deus, vai ficar filmando, mas assim, de verdade, eu acho até que você pode adiar as suas decisões.
mas com números. Você sabe que eu sou mulher dos números, então, tipo assim, Com eu posso até informação. dizer, eu posso até dizer, ó, quer saber? Você vai dizer que eu não tenho? Tenho esse tipo de cliente, gente. Que diz, eu não vou pagar. Eu não vou pagar o INSS, mas ele sabe. No mínimo, eu preciso saber. É. Entendeu? Então, assim, o que na verdade acontece, aí eu tenho que fazer meia-culpa, porque são os profissionais de contabilidade, a gente às vezes fica com tanto medo de perder o cliente que vai deixando ele fazer sem dizer, opa, epa. Então, assim, é uma coisa que a gente faz, tipo assim, o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. Agora, eu posso decidir, claro, não vou decidir pela Tis, pela Lu, não vou decidir. Mas eu, enquanto profissional, você me chamou de, ó, tá aqui, gente, é aqui. Ó, Tice, os teus treinamentos foi tanto de receita, se você não tem uma PJ, vai estar assim, assim, assim. Ó, doutor, ó, sua renda dos cursos é tanto, sua renda de atendimento veterinário é tanto, sua renda de comissão, de repente, se é speaker de alguma marca e tal, é tanto. E aí, como é que a gente vai fazer? Aí você pode dizer, não vou fazer nada, eu quero é gastar esse dinheiro. Ok, mas você sabe que tem. Entendeu? Né? Assim, o mínimo, o alerta, né? Quando começou esse negócio de contabilidade online, contabilidade digital e tal, para mim nunca foi o nosso concorrente, de verdade. Por quê? Porque, assim, para mim, seu saber dados não é ter informações. É muito diferente. Nós Não vivemos adianta uma mais geração só a ter gente ficar na dados. escuridão, né? Nós estamos numa era em que os jovens, e aí não é nossa geração, tá? Que está no mercado, está ganhando dinheiro, ganhando muito dinheiro. Eu estou hoje, por exemplo, num curso cheio de jovens aqui ganhando dinheiro, que é de produção de conteúdo, creator, não sei o que e tal, e eles estão ganhando muito dinheiro. Eles têm dados, mas dados não é informação. Aí uma contabilidade digital, ela te dá dados. Ela muito provavelmente não te dá informação. Ela não vai no teu negócio, ela não entende o teu negócio, ela não conversa com você. Porque às vezes, eu falo muito que a gente lá na Java, a gente gosta de ir ao negócio do cliente, ou conversar com o cliente. Me explica direitinho o que tu está fazendo. E toda vez que o cliente resolve fazer uma coisa nova, iniciar o empreender, é a cabeça assim, doutora Lu, Rosita, agora eu só atendia volante. Não, agora eu vou atender, eu vou ter 5 médicos que vão trabalhar comigo. Não, então nesse caso você está fazendo isso. Não, agora eu vou dar cursos disso, agora eu vou dar follow-up. Então, assim, e todas as vezes que você for empreender, você precisa procurar sua contabilidade. Porque a contabilidade precisa entender o que está acontecendo com você. A gente tem que andar junto. E isso a contabilidade digital não dá. É verdade. Não dá. Entendeu? Então, às vezes, pode ser muito bom tecnicamente. Nem estou falando. Às vezes o colega é muito bom profissionalmente, mas ele está dentro do escritório dele. Ele não foi no teu negócio. Isso. Ele não viu o que você faz. Ele não viu o que você está mudando. E esse é um movimento em que é muito melhor você estar ali perto. Ó, eu não vou saber se você não vier me contar. Entendeu? Eu preciso, retroalimentado. A gente é aquele ciclo virtuoso de negócio, entendeu? A contabilidade não é só gerar imposto, não é só número, isso aí a inteligência artificial vai fazer, os robôs vão fazer. Lá no escritório nós temos agora 7 robôs rodando e vamos ter até o final do ano 10. Então, o trabalho braçal, o robô vai fazer. Mas essa análise, poxa, Lu, deixa eu te dizer. Né? De repente, Lu, não é legal, em vez de tu ter 5 veterinários fazendo isso, por que eles não viram teus sócios? E aí, cada um com tantos por cento, e aí você faz. Então, assim, essa conversa do entender o teu negócio é o que eu digo, procure. Porque às vezes você até nem decidiu estar, mas entenda. Entendeu? Saiba o que está fazendo, peça orientação, entendeu? Então, assim, faça um curso de gestão com vocês, faça uma consultoria, entenda no negócio, tipo assim, entenda que o que eu estou fazendo, para onde eu vou. Estou me resguardando. A gente conversou um pouquinho do guardar um pouquinho, não foi, Lu, de precificação? Acho que depois a gente devia fazer um de precificação. Tipo assim, guarde alguma coisa para se você precisar. O dinheiro que você recebe não é todo seu.
né? Então, assim, tem um fundo, o profissional liberal, o prestador de... Gente, a empresa do comércio, e é por isso que tem uma alíquota melhor, então se eu fosse só uma loja de produtos pet, eu tenho um estoque. Não, gente, se der errado, eu vendo meu estoque, queimo meu estoque, tem ali um dinheirinho. Mas o profissional liberal, e se eu me machuco? Se acontece alguma coisa comigo? Se eu quero fazer um curso? Se eu quero... Então, assim, eu preciso ter uma reserva. O profissional liberal não pode precificar achando que vai torrar o dinheiro todinho que vai entrar. E a principal reserva é essa preocupação com a Previdência, né? Não é obrigatória. E lembrando, a Previdência, para quem não entende, não é opcional. Não é opcional, isso corrigindo. Ela é obrigatória, não é opcional, a Previdência. E ela vem justamente de prevenir. Inclusive, é quando você não puder trabalhar, quando você envelhecer, quiser se aposentar, imagina a quantidade de médicos de veterinário que está aí pronto, inclusive, para já se aposentar, vou inclusive tentar trazer um aqui, e está com impossibilidades, porque passou todo esse tempo sem garantir essa obrigatoriedade da Previdência, tá? Então, assim, isso é muito importante, nós estamos falando aqui de assunto... eu quero fazer uma previdência complementar, porque no Brasil só cobro até 8 mil, ok, ela é complementar. Ela não é a minha base, né? A previdência privada, o nome dela tem antes da previdência privada, é o nome complementar. Tá? Ela é para complementar. Posso ter investimentos, pode ser imóvel, pode ser aplicação, pode ser previdência complementar, mas isso é o extra. Isso é o plus, né? Que eu aconselho. Por exemplo, eu sou uma profissional liberal que eu tenho. Né? Eu tenho Prudential. Vou até dizer que eu tenho sim, tenho Prudential, tenho Previdência, acho que o profissional liberal tem que ter seguro de responsabilidade civil, você entra na casa das pessoas, você presta serviço, tem que ter seguro do mesmo jeito que o médico tem, que a mais conhecida, a mão geral, vai lá, o médico tem, o médico veterinário tem que ter, porque de repente você está entrando nas casas das pessoas, aquele pet, ele é um filho, ele é um amor, então assim, é o mesmo cuidado. Então assim, não ter um seguro, mas deveria ter. Inclusive, isso é muito importante, esse assunto que você está falando, porque na nossa próxima live, segunda-feira, né, dia 17, ela vai ser com a doutora Carol Santana, falando sobre a telemedicina. E mesmo as pessoas que atendem via telemedicina veterinária, elas têm essas obrigações, elas têm que ter esse respaldo, tem que ter seguro de responsabilidade civil, tem que ter tudo isso. Gente, só assunto importante, né? Que realmente as pessoas precisam ouvir. Nosso tempo está correndo. Então, assim, Rosita, o que é que nós podemos deixar de mensagem? Sem, né, além de assistam a live passada, assistam o episódio que vem ao ar dia 9/12, mais uma mensagem rápida, está chegando o final do ano, o que é que as pessoas precisam correr para deixar o ano começar a fechar as pontas soltas. Minha primeira mensagem é: organize como foi o seu ano. Então, faça as contas, some, veja quanto entrou e comece a pensar nisso. Então, não adianta achar. Você viveu o ano todo, você pagou suas contas. Então, assim, tire um tempinho, vá fazer as continhas. Não precisa nem somar o que você gastou. E aí foi. Mas some o que você recebeu, né, para você ter uma noção. Isso vai ajudar, inclusive, na organização financeira da sua vida e para eu poder pensar no ano que vem. E não adianta. O ano está acabando, mas no dia 31 para o dia 1º, 31 de dezembro, só foi uma virada, é só uma noite. Exatamente. A vida segue, né? Então, assim, agora, no hoje, some tudo que você recebeu por mês. Quanto eu recebi em janeiro, fevereiro, totalize. E antes do ano terminar, procure entender como você vai tributar esses valores. Mesmo que esse imposto de renda da pessoa física mesmo, ele só vai ser em março do ano que vem. Mas não espere virar o ano para procurar isso. Porque, de repente, a melhor opção é uma PJ. E aí, dia 1º de janeiro, você abre o seu PJ. Aí eu fiquei o ano de 2025 na pessoa física, mas 2026 eu vou para a minha PJ. Né? Então, assim, não
imagine que a receita não está tendo efeito na sua conta, porque ela está. Perfeito. Começar o ano organizada, né? Exatamente. Vamos falar muito ainda sobre prosperidade, gente. Lembrando que para atrair essa prosperidade, nós precisamos começar a trabalhar a nossa mente. Por isso que estamos aqui. Inclusive, agradecer aí a Rosita, a doutora Luciana. Estamos aqui falando sobre isso. Precisamos falar sobre dinheiro, né? Ah, mas eu não tenho Gente, dinheiro. não é Preciso falar feio. mais Gente, não é ainda. feio falar do dinheiro. Não é. Traz Tipo assim, não é prosperidade. traz, entendeu? Eu não posso fingir que ele não existe, que eu estou gastando e vivendo e ele não existe. Isso mesmo. Então, muito obrigada. Vamos continuar aí, teremos mais lives à frente. Dia 9/12, temos, vai O sair o nosso episódio onde podcast. nós falamos sobre isso, ponto a ponto, com super dicas, com o médico veterinário convidado, o doutor Anísio. Então, vai ser super bacana, tá bom? Obrigada. Até a Beijo, Tchau, próxima. tchau. Tchau.